O próximo tema aqui na nossa programação, no Sagres em Tom Maior, também está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós vamos, mais uma vez, falar do ODS 15. O ODS 15, ele fala sobre proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. E é o nosso papel no momento em que o principal tema envolvendo o meio ambiente se torna as queimadas. Queimadas na Amazônia, queimadas no Cerrado, queimadas no Pantanal. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa programação a Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres, e também a professora Noeli Ribeiro, ela que é professora da Universidade Federal de Goiás, formada em Engenharia Cartográfica pela Unesp, doutora em Geografia pela UFG e atualmente coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas e Ciências do Fogo, dentro do LAPIG, que é o laboratório da UFG. Laboratório de Geoprocessamento, não é isso que fala, professora Noeli? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E Jordana Ágata, hoje de verde, né, para falar sobre meio ambiente. Seja bem-vinda. Oi, Tôndolo, muito obrigada. Ótima tarde para você. Seja bem-vinda também, professora Noeli, né? Hoje eu estou combinando com o tema, foi coincidência. Hoje foi coincidência. E já entrando no nosso assunto, né, para trazer um dado aqui, o Tôndolo citou agora mesmo, né, incêndios no Pantanal, incêndios na Amazônia, né? Nessa época do ano, as queimadas elas aumentam bastante e, de acordo com dados do INPE, 33%, né, na área do Pantanal, lá no Mato Grosso, já foi queimado. Eu queria saber da professora Noeli quais são as consequências futuras dessas queimadas que acontecem agora. Bom, o que a gente pensa muito, né, nas consequências que a gente pode vir a ter é a perda da biodiversidade, né? Isso é extremamente preocupante. A gente está vendo nos noticiários, né, algumas espécies que estão sendo muito prejudicadas, né? Uma outra coisa que a gente estuda, está começando a estudar e tem muito receio, é a questão da segurança hídrica, porque se você perde a vegetação, né, que ela está ali segurando, né, tá ali na superfície, né, do solo. E aí, quando você tem, né, você não consegue ter a infiltração que teria se você tivesse aquela cobertura vegetal original, né? Você pode ter, por exemplo, erosões, enfim. Essa questão da escassez hídrica, ela é muito preocupante. Então, é algo que a gente está começando a estudar dentro do núcleo. E o que tem de cenário, professora, nesse item da escassez hídrica? A Jordana está com um sorrisinho ali, eu acabei atropelando a Jordana. Mas, assim, o que tem de cenário, de hipóteses em cima disso? Vamos dizer assim, de alertas, não de hipóteses, porque a hipótese é a água, né? A produção de água está diminuindo, mas o que a gente tem de alerta nesse sentido? Então, como eu falei, a gente ainda não tem muito resultado em relação a essa questão da escassez hídrica, até porque quando a gente começa a observar as pesquisas relacionadas a fogo, ela está muito envolvida com a biodiversidade, com a ecologia do fogo, né? Essa questão da escassez hídrica, né, da segurança hídrica, é algo que a gente, dentro do nosso núcleo, a gente teve assim, um insight há pouco tempo e a gente está iniciando, né, esses estudos agora. Então, assim, é muito recente para eu te falar qualquer cenário, qualquer resultado prévio, tá? Porque é muito recente mesmo.
favor, Jordana. Professor, eu queria saber o seguinte, um dos fatores também, uma das consequências, na verdade, das queimadas, né, é aquela grande quantidade de fumaça. Nessa quarta-feira mesmo aqui em Goiânia, a gente acordou com o céu praticamente cinza, né? E eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando, quais são as consequências dessa fumaça para a cidade, para o ar e também até para a nossa saúde. É bastante prejudicial, Jordana, principalmente se a gente levar em conta o nosso cenário atual em relação a essa questão da Covid, porque naturalmente nessa época do ano existe, né, um aumento de infecções de quadros respiratórios, né, e com esse estado, né, que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem muito receio de aumentar bastante, né, a requisição por leitos, né, hospitalares. Outro dia até estava vendo um infectologista dizendo que as pessoas elas não podem subestimar alguns sintomas, achando que pode ser por conta da fumaça, porque alguns sintomas são muito parecidos, né, entre os sintomas da Covid e alguns sintomas que as pessoas podem desenvolver por conta da questão da fumaça. Então, assim, isso é muito preocupante mesmo. Professora, durante o momento, ali no início do ano, que houve aquele processo mais forte de queimadas na Amazônia, os ventos, a circulação dos ventos acabou levando a fumaça aqui para a região centro-oeste e sudeste. Essas queimadas que hoje assustam no Pantanal, elas também estão trazendo, essa fumaça, esse céu, né, acinzentado que nós estamos vendo hoje, vocês conseguem pelo laboratório observar que essa fumaça tem sido trazida pelos ventos mais para Goiás, mais para essa região, e que não seja só de queimadas aqui próximo da capital? Então, dentro do nosso núcleo, a gente ainda não está fazendo um monitoramento tão específico em relação ao Cerrado e em relação ao Estado. A nossa área de estudo ela ainda está um pouco restrita, porque o núcleo ele foi criado a partir de um projeto que a gente ganhou uma chamada, né, do CNPq, e a área de estudos é lá no território Calungas, e a gente chama de, assim, está sendo o nosso piloto, tá? Vamos dizer assim. Então, como lá é uma área que ela tem a vegetação, praticamente 90% da área, a vegetação é nativa do Cerrado, lá tem uma brigada, né, de incêndios. Na verdade, são 3 brigadas que tem no território todo, que é promovida pelo Previfogo do IBAMA. Esse projeto ele é em parceria com o Previfogo. Então, a gente está desenvolvendo alguns estudos e alguns produtos que a gente tem intenção de expandir para outras regiões, tanto em termos de, por exemplo, estado, né, se houver interesse, e em relação às outras áreas que o IBAMA toma conta, a gente tem interesse em expandir também, né? Então, por isso que eu ainda falo que o núcleo ele é bastante novo, né? Ele iniciou mesmo, ele tomou corpo agora no início do ano, porque a gente conseguiu montar uma equipe interdisciplinar, onde a gente tem biólogos, a gente tem engenheiros, a gente tem pessoas que é mais dessa questão de recursos hídricos. Então, com isso, os estudos eles vão ficar mais robustos, né? Mas a gente já tem, dentro da proposta do projeto, a gente já tem alguns produtos que estão em testes, né? Então, são alguns produtos mais técnicos, que auxiliariam mais as brigadas nas tomadas de decisões,
questão de prevenção, né? Então, isso eles estão em campo testando. A gente tem um aplicativo onde eles fazem um plano de queima, né? Porque eles trabalham com o manejo integrado do fogo, que é uma técnica que os órgãos ambientais eles usam para conseguir fazer com que você não chegue a incêndios, e sim, porque tem uma diferença, né, entre as queimadas e incêndios. As queimadas, elas deveriam ser controladas. Os incêndios é quando uma queimada foge do controle e aí vira um incêndio, né? Então, o trabalho que os brigadistas fazem junto à comunidade são queimadas, tá? Então, tem dentro dos territórios quilombolas, assentamentos rurais, dentro das unidades de conservação. Então, todas as técnicas que os brigadistas utilizam são referentes a queimadas. Aí, quando, né, por algum motivo, né, seja a população, enfim, um descuido ou de forma acidental, ela foge do controle, essa queimada, né? Aí ela vira um incêndio e é o que está acontecendo. Então, por exemplo, áreas suscetíveis, faixas em torno de rodovias, né? Nessa época que a gente está vivendo, né? Que todos os anos a gente passa período seco, período chuvoso, mas no período seco é muito mais suscetível e na grande maioria das vezes os incêndios eles são causados por alguma ignição humana, né? Existe também a possibilidade de ser natural, que seria, por exemplo, raio, mas não é o momento agora, porque a gente não está no início das chuvas, né? Então, a gente ainda está no período seco e a grande maioria dessas queimadas, na verdade, dos incêndios que a gente tem visto, ele acaba sendo provocado por uma ação humana, infelizmente. Eu mesmo não sabia que existia essa diferença. Vou começar a mudar o meu vocabulário. Eu imaginava que queimada era tudo. Não, a queimada a gente coloca como algo que é controlado. Por exemplo, quando alguém vai fazer uma renovação de pasto, ele pode ir no órgão ambiental, solicitar autorização, né, da licença de queima e pode fazer, tendo a autorização em mãos, ele pode efetuar essa queima que a gente chama de queima controlada, tá? Aí, assim, tem todas as instruções, tem o melhor horário, tem que observar o vento para você colocar, né, onde você vai, a partir de onde você vai colocar o fogo, porque aí, dependendo do vento, ele vai ser mais rápido ou vai queimar mais devagar. Tem que ter os aceiros para ele não emendar com outra área que seria, por exemplo, uma área de preservação. Então, assim, tem que ter todo um cuidado para você fazer a queima controlada. O problema é que nem todo mundo sabe como fazer e existe algumas ações da população que ela é feita de maneira indiscriminada, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu vou colocar fogo naquele lixo que está ali, não vai ter problema nenhum. Só que assim, assim, a pessoa às vezes não tem. Primeiro que não poderia colocar o fogo ali no lixo, né? E aí a pessoa não tem esse preparo, né? De que, olha, o vento pode virar, isso daqui pode, né, acabar virando um incêndio, e é o que geralmente acontece, né? Bituca de cigarro atirada pela janela do carro, numa rodovia onde você tem, né, um capim ali que está seco. Então, assim, tudo isso é combustível, né? Então, assim, qualquer faísquinha, aquilo pode virar realmente um incêndio, né? E, professora, sem querer entrar no âmbito da política, porque esse é um assunto que ele tem entrado na esfera política que muitas vezes não tem nada a ver com as diretrizes, com os protocolos, com o processo, mas há muito tempo eu venho pensando assim,
E agora, recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão, até ele criticou um pouco a questão de fiscalização, né, a capacidade, pediu até um relatório agora sobre a capacidade de fiscalização. A gente vê a fiscalização sendo um problema no poder público em várias áreas. Existe algo novo? Existe algum processo? Existe alguma ferramenta que possa ser feito, assim, de uma consolidação de ser remoto, né, de que o remoto seja aceito, de que esse combate seja mais ágil, sem precisar ter uma equipe enorme para poder ir lá e apagar os incêndios, de coibir e atacar e evitar quem faz os incêndios? Olha, Vinícius, eu trabalhei um tempo no IBAMA, né, antes de ir para a academia, inclusive trabalhei no Previfogo, né, o que eu vejo, assim, como técnica, né, que dá para você ter algumas ferramentas que possibilite você minimizar muito, né, o que acontece atualmente. Então, por exemplo, se você consegue ligar a autorização das queimas, né, com um aplicativo que o pessoal do IBAMA está usando, por exemplo, onde eles georreferenciam ali os locais que eles estão executando as queimas controladas, né? Então, por exemplo, a pessoa foi no órgão ambiental, pediu a licença dele de queima e depois baixa esse aplicativo, por exemplo, e aí ele delimita ali para o órgão ambiental onde que ele fez a queima, tal, e depois via remotamente, né, imagens de satélite, o órgão ele vai lá e ele consegue realmente conferir se a área que a pessoa efetuou a queima controlada confere. Então, assim, eu acredito muito nessas ferramentas, né, que a gente utiliza de geotecnologias, e acredito muito também que, às vezes, eu acho que falta a conscientização, né? Eu acho que, às vezes, essa questão ainda ela fica muito presa dentro do órgão, dentro da academia. Eu acho que a gente precisa criar uma linguagem para atingir a população. Então, a gente está estudando algumas maneiras junto com o IBAMA, porque o projeto está sendo desenvolvido junto com o IBAMA, né? Alguma maneira da gente conseguir atingir a população, mas de maneira em massa, né? Vídeos curtos que a gente possa disponibilizar pelas mídias que a gente está acostumada a trabalhar, né? Porque, assim, se você coloca vídeos longos, às vezes as pessoas não têm disponibilidade, não tem tempo para ver aquela coisa longa. A linguagem, ela tem que ser acessível, né? Então, ela não pode ser uma linguagem rebuscada, porque aí, por exemplo, um indígena, né, ele não vai entender, ou então uma pessoa que às vezes, ela tem um pouco menos de acesso à escola, né? Então, às vezes, se você coloca numa linguagem muito rebuscada, às vezes a pessoa não entende. Então, essa coisa de ter uma conscientização, né, muito maior para a população, mas para atingir a população em massa, eu acredito muito nisso, tá? E a gente, dentro do LAPIG, a gente está com um grupo, né, que está estudando essas possibilidades da gente criar algumas ferramentas para tentar atingir, né, o público em massa. Entendi. E a gente fica aqui com essa parte também, de poder conscientizar com esse tipo de tema, de fazer o alerta, de chamar a atenção, mas muito mais que isso, de observar hábitos, cuidados, para que a gente possa fazer esse cuidado com o meio ambiente, né? Sim, porque assim, do mesmo jeito que a gente criou o hábito, por exemplo, atualmente de usar a máscara, de passar álcool gel na mão, a gente também tem que ficar atento com essas questões, né, de não atirar, né, uma bituca de cigarro pela janela do carro, não colocar o fogo ali naquele lixo, se precisar fazer, né, uma renovação de área agrícola ou de pasto, que seja,
procurar informações para fazer da melhor forma possível, né? Então, assim, é basicamente isso que a gente está tentando, né, em parceria com os órgãos ambientais, promover isso, né, assim, porque eu acho que a gente dentro da universidade, essa parte de extensão, eu acho que a gente pode fazer bastante coisa, né? Professora, muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade de compartilhar suas experiências aí, as suas visões para a gente construir um novo melhor. Obrigada pelo convite, né? E lá no LAPIG, dentro da universidade, a gente se coloca à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Muito obrigado você também, Jordana. Até segunda. Eu que agradeço, Tôndolo. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana. Muito obrigada também, professora Noeli, e também quem está nos acompanhando. Grande abraço. A gente acompanhou aí, então. Nosso tema de hoje foi sobre o alerta, sobre os incêndios e não as queimadas. Aprendemos isso hoje aqui na entrevista com a professora Noeli Ribeiro, ela que é professora da UFG e atua no LAPIG, que é o Laboratório de Geoprocessamento da UFG. Bom, pessoal, com essa entrevista, a gente vai encerrando essa primeira parte aqui da programação, né, da nossa programação Sagres em Tom Maior. Eu faço o alerta, né, e faço o convite para que Letícia Martins chegou dançando, feito uma bailarina aqui dentro dos nossos estúdios, porque a gente vai para o intervalo e na volta ela já assume a programação, já assume o comando aqui da nossa programação e eu volto na segunda-feira. Até lá!